quero dar boas-vindas a todas, todos e todes que estão assistindo essa videoaula. Eu sou Cristiane Lopes, sou atriz, professora e diretora pedagoga. E desde 1984, quando eu iniciei ainda no teatro amador, eu estudo Stanislavski. E confesso que até hoje eu me surpreendo com a atualidade dos ensinamentos do mestre russo. Nós sabemos que nos últimos anos muito material novo tem sido traduzido diretamente do russo e que acaloradas discussões têm sido feitas sobre o sistema Stanislavski. Mas para essa aula especificamente, eu vou me deter aos livros do próprio Stanislavski, traduzidos para o Brasil já de algum tempo, e dois livros que foram fundamentais: Stanislavski, Vida, Obra e Sistema, da Helena Vassina e do Aimar Labaki, e Stanislavski e o Trabalho do Ator sobre Si Mesmo, da Michele Almeida Zaltron. Bem, como essa aula se dirige a um público variado, eu queria dar uma retomada em quem foi Konstantin Stanislavski. Eu sei que a maioria de vocês já ouviu falar no mestre russo, mas vamos fazer uma síntese. Stanislavski foi um ator, diretor e pesquisador incansável de um método, de vários métodos de interpretação que buscasse uma arte viva, uma atuação orgânica. E por isso ele é considerado o primeiro pedagogo da interpretação teatral e também um dos homens mais importantes do teatro do século XX. Stanislavski nasceu em 1863 na Rússia, em Moscou, e faleceu em 1938 também em Moscou. E em 1898, junto com Nemirovich Danchenko, eles fundam o Teatro de Arte de Moscou, que foi e continua sendo uma das maiores referências do teatro mundial. Vamos pensar agora essa época que Stanislavski viveu, que compreendeu grandes transformações políticas e sociais. A Revolução Russa de 1905, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, a Revolução Russa de 1917 e a tomada total do poder por Joseph Stalin em 1927. É claro que essas transformações mudaram profundamente a vida do próprio Stanislavski. E este incansável artista, pesquisador, mesmo com toda essa turbulência no mundo, ele não cedeu e continuou a sua pesquisa metodicamente. Uma pesquisa em busca de métodos de interpretação para um ator, uma atriz criador, criadora, para um teatro que buscasse uma arte viva, uma verdadeira criação artística e não uma cópia de velhos clichês. É importante também salientar que o sistema Stanislavski não é um método fechado, ideias fixas, rígidas, um manual de interpretação. Não, o sistema é algo dinâmico, aberto para várias transformações, aberto à pesquisa. E esta ideia foi fielmente seguida pelos seus discípulos russos. E aqui eu acho importante lembrar de uma grande figura, que foi uma atriz que começou muito jovem a trabalhar com Stanislavski, depois virou professora, pedagoga, teve uma vida longa e divulgou o sistema, e ampliou essa pesquisa profundamente, que foi Maria Knebel. Enfim, uma das figuras fundamentais. Essa aula, especificamente, eu vou trabalhar a partir de ideias do sistema Stanislavski, partindo da minha prática de atuação e direção de muitos anos. Mas é claro que é um ponto de vista. E aí eu vou seguir 4 tópicos que estão no livro da Helena e do Aimar Labaki, e vou pensar num projeto de montagem usando o teatro da vivência, onde nós vamos para as 4 etapas: a busca, a vivência, a encarnação e o impacto. Para começar a falar sobre esta proposta, eu preciso definir melhor o que é o teatro da vivência. O teatro da vivência não é só uma proposta metodológica, mas sim uma proposta ética também. É importante
definir que quem trabalha o teatro da vivência tem uma ideia específica de teatro que alimenta a ideia de um ator criador, de uma atriz criadora, valoriza esse profissional de uma forma extrema. Aqui cai por terra a ideia de uma diretora, de um diretor que tenha um absoluto saber, que mantenha o controle, mas sim começa a se pensar num teatro colaborativo, num teatro onde se cria a ideia, a primeira, né, ideia de um ensemble, de um conjunto, de ideias de um grupo que vão fomentando o trabalho da montagem. Para definirmos o teatro da vivência, é importante nós recordarmos que Stanislavski definia 3 tipos de teatro: o teatro do ofício, o teatro da representação e o teatro da vivência. O teatro do ofício, para Stanislavski, não era propriamente uma arte. Por quê? Porque esses atores, as atrizes, eles copiavam algo já feito há muitos e muitos anos. Era uma cópia de velhos clichês, de algo já mofo, de convenções teatrais. Então, ele não considerava arte. O teatro da representação já é visto para Stanislavski como algo que tem um início de processo de criação, porque esses atores e as atrizes, durante os ensaios, se colocavam nas circunstâncias e criavam algumas coisas diferentes, não ficavam na forma. O problema é que depois de uma cena ter sido feita e determinada como bonita, interessante, essa cena se engessava e era reapresentada a cada vez. Nunca mais se voltava a transformar algumas coisas. Mesmo depois da estreia, essas cenas, esse elenco repetia, reapresentava as ações que tinham criado. E isso tinha, né, um caráter de algo que morria, que ficava opaco, sem cor, sem vida, um teatro morto. Num terceiro momento, então, o teatro da vivência, que foi o que Stanislavski almejou e buscou a vida inteira, que é um teatro orgânico, vivo, onde os atores e as atrizes têm que estar o tempo inteiro no jogo, na improvisação, dando conta dos imprevistos, dando conta do aqui e agora da cena, né? Da relação com o público, da relação com o entorno, com tudo o que está acontecendo. Importante aqui a gente lembrar que a vida inteira Stanislavski buscou métodos de interpretação que chegassem até a ideia de inspiração para ele, né? Que os grandes atores que ele assistia e admirava tinham essa chama artística que se chamava de inspiração. Os deuses tocavam esses atores e essas atrizes. E nessa pesquisa, Stanislavski busca então métodos para esses atores que ele achava, né, não tão tocado pelos deuses, mas que deveriam ter um método, uma prática para chegar a essa inspiração. E aí ele definiu que seria do consciente ao inconsciente ou subconsciente, que onde para ele estava essa chama da criação, da inspiração. E nesse sentido é muito importante pensar que o sistema, né, a psicotécnica, ela sempre vai do consciente ao inconsciente na busca deste momento artístico verdadeiro. Bem, agora eu queria ler uma citação sobre o teatro da vivência do livro da Michelle Zaltron. Ela usa a palavra em russo perjivania e eu vou traduzir já para vivência, que é a tradução para o português. O princípio fundamental da arte da vivência consiste em que a cada apresentação, a cada dia e a cada instante, ao realizar a sua ação, o ator deve perceber os novos impulsos e estímulos que surgem em cena, a fim de se manter em permanente estado criativo. A base da vivência é, portanto, a capacidade de jogo, de relação, de improvisação e de adaptação do ator em cena. Aqui nós temos vários conceitos fundamentais do sistema Stanislavski, que depois eu vou falar mais tarde.
Bom, agora vamos à primeira etapa da chamada, né, busca. O que seria a busca? A busca diz respeito aos objetivos que nos levam a montar um determinado texto. Quando eu monto uma peça, não é simplesmente para Stanislavski montar um espetáculo, realizar uma encenação, não era uma coisa banal, feita simplesmente por fazer, pelo ego dos atores, das atrizes, do diretor, mas era uma proposta de vida, de olhar de mundo. Então a busca tem a ver com um conceito importante para Stanislavski, que é a supertarefa, né? O que me movimenta para fazer? Aliás, começa a se pensar no início a supertarefa do autor. Quando eu leio um determinado autor, eu percebo que esse autor quer dizer alguma coisa, ele tem uma essência, né? Algo, um olhar de mundo, algo que ele quer discutir. Então, quando um grupo define por um determinado autor, ou autora, ele já está ligado a uma busca parecida. Claro que é mais simples entender o que esse autor está querendo dizer, mas é importante pensar o que esse grupo quer dizer, esse ensemble quer dizer com essa montagem. Então, as perguntas: o que me inquieta? O que eu quero dizer para o mundo? Por que esse texto me parece importante nesse momento? Vamos pensar nos textos clássicos. O Ítalo Calvino tem uma das definições interessantes sobre o clássico, que é um texto que nunca cessa o seu poder de diálogo, nunca acaba de dizer aquilo que veio dizer. E, obviamente, um clássico é lido a partir do momento histórico que nós vivemos, né? Como as pessoas liam Shakespeare em 1800 é diferente de como as pessoas leem Shakespeare em 2023. E é essa a ideia, né? A ideia de o que aquele grupo, que aquela companhia quer dizer com determinada peça do William Shakespeare, por exemplo, né? O que instiga esse grupo. Então, a busca é o momento onde todo esse material que estimula a alma, né, que estimula as angústias, a vontade de fala desses atores e atrizes e da direção, vai ser alimentado. E esse alimento pode ser feito a partir dos livros, a partir de filmes, a partir de muitas discussões sobre o tema, a partir de imagens, de música. Enfim, a busca é um processo intenso, bonito, onde vai se despertar o desejo daquele grupo por aquela obra. É claro que a gente pode pensar também que uma determinada companhia, e isso é muito contemporâneo, não quer pegar um texto já escrito de um determinado dramaturgo, dramaturga, mas quer fazer uma discussão sobre coisas que eles não encontram um texto específico. Então, pode-se trabalhar essa busca a partir de um tema, a partir disso que esses atores e atrizes querem dizer. E não tem um texto, então vão começar a trabalhar a partir dessas improvisações, desses lugares de fala, dessas discussões, desses diálogos. E aí está o lugar importante de que o diretor, a diretora, não mantém o saber absoluto, não vai chegar e já dar a proposta fechada, mas trabalhar com esse ensemble a partir de muitas e muitas discussões e buscas, né? Buscas no sentido artístico. Desta forma, a gente já passa direto para a segunda ideia, que é a vivência. O teatro da vivência, por ser um teatro que busca a organicidade, obviamente, ele tem que ter uma proposta orgânica desde o início. Então, o próprio trabalho vai partir da análise da ação. É interessante pensar que a análise da ação, ela se contrapõe a um primeiro momento onde Stanislavski trabalhava muito, exaustivamente, o trabalho de mesa, como se fala, né? Um trabalho de mesa é aquele momento onde os atores, as atrizes e o diretor, a diretora ficam
lendo o texto, definindo de antemão a psicologia dos personagens. Às vezes tem atrizes, atores que até já colocam uma voz na leitura diferente, entonações. E nesse momento o diretor, a diretora também mantinha um lugar de muito poder, porque geralmente ele tinha mais conhecimento desse texto. E a Stanislavski percebeu que isso deixava a companhia, o elenco, muito passivo, esperando que ele dissesse tudo. E quando iam para as interpretações, estava tudo engessado, estava tudo mental. Então, ele começou nos últimos tempos a trabalhar a ideia fortíssima de que eu posso começar a ensaiar um texto sem ter trabalhado as falas, sem decorar de antemão as palavras do texto, mas eu posso pegar uma cena e improvisar essa cena, fazer uma análise da ação, uma análise a partir da prática. Como é essa ideia? Ele partia principalmente das circunstâncias propostas, dos acontecimentos, e esses atores e atrizes, a partir das próprias palavras, entravam naquelas circunstâncias, agindo e encontrando, né, fisicamente e psicofisicamente. Esse é um conceito interessante. O processo interno e externo do trabalho do ator, da atriz. Nesse mesmo momento, se criou muito um conceito importante, que é a ideia do ser mágico, que é uma alavanca da imaginação. Eu não falo para o ator, você agora vai ser Hamlet, mas se você estivesse em tal e tal circunstâncias, o que você faria? E aí a gente pega as circunstâncias de Hamlet, obviamente. E esse ator vai buscar, a partir da análise da ação, da prática, do improviso, como ele, né, vivencia isso a partir da sua ideia, das suas sensações internas. Obviamente, dentro das circunstâncias propostas. Outra coisa importante é pensar que essa análise da ação não elimina totalmente a análise do texto, mas parte de uma análise prática, para depois voltar ao texto e ficar se estudando o que realmente foi coerente com as circunstâncias propostas do texto, com a ideia do autor, com a ideia, né, que está querendo se trabalhar naquela determinada cena. Outro conceito importante é pensar que a circunstância proposta, ela abrange não só a circunstância proposta do texto, mas a circunstância, no teatro da vivência, a circunstância proposta é tudo. Tudo que está acontecendo naquele momento. Tanto que Stanislavski, num último momento da sua pesquisa, ele falava: não finjam que isso aqui é o castelo de Hamlet. Não, é uma sala de ensaio, lidem com as coisas concretas. Houve um rumor inesperado, traz isso para a cena, não faz de conta que isso não existe. Então, essa ideia da circunstância proposta ser a relação que eu tenho com o meu partner, né, o meu colega, minha colega de cena, a relação com o entorno, com os objetos, com o figurino, com tudo isso mais as circunstâncias propostas do texto do autor. Essa ideia é fundamental para se pensar um teatro onde o ator criador, a atriz criadora, tenha uma subjetividade. Esse é um conceito fundamental no sistema Stanislavski. Trabalhar a partir da subjetividade de cada ator, cada atriz. Se uma atriz vai fazer a Ofélia e outra também, né, dividir esse personagem, a Ofélia de uma atriz é totalmente diferente da Ofélia de outra atriz. Porque o personagem não é uma coisa estabelecida de antemão, né? Claro, tem a ideia, as circunstâncias, o que vive, os acontecimentos, as ações, os objetivos, mas isso vai ser criado por cada ator, por cada atriz. Aí nós vamos partir para um outro, né, para o terceiro momento, que é a encarnação.
A encarnação é importante porque é um processo paralelo à vivência. Tá? Aqui vale a pena ressaltar que Stanislavski foi muito mal entendido nos primeiros anos e em alguns lugares, especificamente nos Estados Unidos, onde se tem a ideia do método Stanislavski como alguma coisa muito intimista, um ator psicologizado, né? Isso se deu muito à temporada que eles fizeram nos Estados Unidos, a companhia, né, do Teatro de Arte de Moscou, em 1924, e alguns russos que ficaram nos Estados Unidos e acabaram passando uma primeira ideia do sistema. Mas como o sistema era um processo em movimento, eles ficaram com uma ideia do início do processo de pesquisa e não acompanharam o desenvolvimento disso. E algumas personalidades que viraram famosas, tipo Lee Strasberg, Elia Kazan, transformaram essas ideias de Stanislavski, que pegaram principalmente uma ideia da memória emotiva e exacerbaram isso ao máximo. Criando-se assim uma ideia de um Stanislavski, de um método bastante fechado, intimista. Outro problema também foi a edição do primeiro livro, que tratava sobre a vivência, e o segundo, que trata da encarnação. Houve mais ou menos mais de 10 anos entre a primeira edição, que é a da vivência, para a segunda edição, do segundo tópico, que é o teatro, o trabalho do ator sobre si mesmo na encarnação. Então isso também deu a ideia de que Stanislavski não tinha uma preocupação com os atores, as atrizes fazerem treinamentos de voz, de corpo, afinarem o seu instrumento artístico. E isso é um grande erro, porque Stanislavski teve um trabalho muito minucioso, pensando em como esse ator, essa atriz deveria treinar a cada dia. Aliás, ele trabalha sobre a ideia da toilette do ator, que é uma proposta de que os atores, as atrizes façam exercícios em casa, diários, como pianista. Ele sempre reclamou disso, que os atores e as atrizes pareciam que não trabalhavam fora do teatro. Então, esse ator, atriz stanislavskiano do sistema deve ter um aparato físico vocal muito bem treinado. Essa ideia de que não existe essa necessidade da técnica é um erro. Mas também é importante pensar que ele propunha um trabalho paralelo da vivência e da encarnação, e não um ator, uma atriz que fosse trabalhar um externo antes do processo interno. É a partir da vivência do aqui e agora que eu vou trabalhando, que eu vou começando a compor, né, a criar movimentos, a entonação ser criada, e isso é de extrema importância, porque ele não queria um ator que pegasse uma fórmula, uma forma, usasse um estereótipo. Aliás, essa ideia de estereótipo era o que ele mais rechaçava, que é o clichê. Então, pensando nisso, é importante lembrar como muitos leigos usam a ideia aquele ator é maravilhoso, aquela atriz é maravilhosa porque encarnou a personagem. Isso dá uma sensação de que a personagem é uma entidade, é algo já pronto, né? Fixado. Isso é um grande erro, porque na verdade a personagem é uma criação. É uma criação que vai se fazendo durante o processo. Eu quero retomar um pouquinho a ideia dessa encarnação, pensando também nos etudes, né? Os etudes são uma ideia de um esboço, de um primeiro momento onde o ator, a atriz vai começar a pesquisar esta obra, esse tema, bastante livre. O etude não necessariamente vai virar uma cena, tá? Ele como na arte, né, nas artes plásticas, um pintor vai desenhar um corpo humano, ele não vai partir do todo, mas ele vai lá começar pelo pé do corpo humano.
É a mesma ideia no teatro. Esse etude, esse estudo, vai ser como esses atores, essas atrizes vão começar a se aproximar desse material a partir das circunstâncias propostas, dos acontecimentos, e vão começar a pesquisar, fazendo etudes, estudos, que podem até virar uma cena, mas não tem uma ideia de pensar no público, num fechamento, mas o etude funciona mais como uma descoberta para o próprio ator, para a própria atriz. Isso é fundamental, é um lugar de experimentação total, experimentação radical, onde eu me jogo num desconhecido, não criando de antemão o que vai acontecer. Isso é um exercício fundamental para o teatro da vivência e para a encarnação, porque a encarnação e o teatro da vivência andam paralelos. Por isso é a ideia da ação psicofísica, né? O que acontece internamente tem que reverberar externamente. Aí, voltando à ideia da encarnação, Stanislavski via a encarnação como, ele comparava como um violinista. Eu tenho que ter um violino muito bem afinado, né? Esse instrumento tem que estar muito bem trabalhado para que esse violinista consiga trazer toda a sua potência artística na hora, né, de usar esse violino. É a mesma ideia para o ator, para a atriz. Se eu tenho um corpo que está mal trabalhado, uma voz fraca, como que eu vou reverberar todos esses estímulos orgânicos, artísticos, potentes, sensíveis, né, de uma vida, de um espírito humano, num instrumento que não está bem elaborado? Então, essa ideia é fundamental. É importante, então, a gente pensar sobre esta encarnação como algo paralelo. Aqui na ideia da montagem, a encarnação também vai ser um momento onde vai se trabalhar esteticamente, né? Dar uma refinada em tudo. Porque é claro que a gente vai ter um momento de definir a encenação, figurinos, né? Às vezes tem atores, atrizes que têm um gestual muito bagunçado, muito exacerbado, e dentro daquela proposta, aquilo pode não servir. Então eu vou compondo com um refinamento isso. Então tem esse terceiro momento da encarnação antes da estreia, né, propriamente dita. Aí nós partimos para a estreia do espetáculo, para o momento final, quarto momento, que é o impacto. Essa palavra é chamada de um impacto, né? Qual é a ideia do impacto? O impacto é quando eu abro esse processo todo de montagem, que geralmente é feito, né, entre os atores, atrizes no elenco, com algumas pessoas convidadas, mas não aberto totalmente. Na hora que eu abro o espetáculo ao público, para Stanislavski, isso era um momento fundamental também de se manter o teatro da vivência. Porque o teatro é uma arte em movimento, é uma arte que acontece no aqui e agora, é uma arte que acontece com o público. E esse público vai também reverberar coisas novas nesta criação. A relação com o público é uma relação de comunhão, é uma relação sagrada desse encontro ritualístico. E nesse sentido, dentro das artes cênicas, o teatro é a arte mais viva, mais sagrada nesse sentido, porque tem ali um ator, uma atriz vivo, respirando, suando, e uma plateia aqui e agora. Então, Stanislavski achava que a própria plateia, o público, deveria se despir dos seus preconceitos, do seu status social, enfim, ele imaginava, né, talvez utopicamente, um ritual tão sagrado nesse sentido, né, que quando o público estivesse ali, ele se despojasse para receber e para
né, tá junto daquele acontecimento. E no final ele falava uma coisa que eu acho muito bonita, que ele acreditava que era uma pessoa na frente de outra pessoa. Esse é o encontro do teatro, né? Um humano vendo outro humano. E o teatro é esse o lugar onde a gente discute as questões humanas profundamente, discute as angústias, os prazeres, né, os conflitos, as visões de mundo. E nesse sentido, é importante pensar que o ator e a atriz do teatro da vivência, eles têm uma busca, deve ter uma busca audaciosa, que é uma busca de ser vivo o tempo inteiro, de estar no aqui e agora, na presença orgânica, no jogo. Então, se alguma coisa acontece de diferente, de imprevisto, que sempre acontece, cai uma xícara no chão, eu posso simplesmente fazer, né, a atriz que junta a xícara rapidinho, porque aquilo ali é um erro, ou eu posso e devo, no teatro da vivência, aproveitar esse acontecimento, esse imprevisto, para trazer mais vida para algo que às vezes pode estar sendo engessado. Porque é importante também lembrar que para Stanislavski era praticamente impossível existir um espetáculo que fosse um teatro da vivência por todo o tempo, 1h30 de espetáculo na vivência. Não, vai ser, né, algo vulnerável, e às vezes o ator vai acabar caindo num clichê, a atriz, no teatro da representação, mas a ideia era ter a ousadia de sempre buscar uma volta, um retorno ao estímulo, à presença, à organicidade, ao jogo. E uma das coisas que ele falava que era importante para isso era a relação olho no olho, a relação de perceber o outro, né? De estar ali numa concentração muito forte, numa comunhão. E nesse sentido, a comunhão, então, é feita com o elenco, com o conjunto, o ensemble em comunhão constante e em comunhão com esse público que está ali, né, vivendo junto esta arte maravilhosa que é a arte do encontro, é uma arte em movimento. E é isso, o teatro da vivência, então, é um teatro bastante ousado, porque às vezes no próprio cotidiano, na própria vida da gente, a gente vive ou no passado ou no futuro. Estar no presente, viver, né, a presença do aqui e agora, da vida, já não é uma coisa fácil. Imagina isso na cena, onde eu já sei o que o outro vai falar. Mas essa é uma ideia linda, é uma ideia que levou uma vida inteira de pesquisa, de um teatro que se relacionasse com a natureza, se relacionasse com o que tem de mais belo no mundo, né? Que é essa natureza, essa naturalidade, não naturalismo, porque é importante também falar que o sistema Stanislavski não é um sistema, não é os métodos, né, que ele usou, não estão sendo trabalhados só para um espetáculo naturalista, realista, mas pode ser usado para várias estéticas, vários estilos dramatúrgicos. Bem, era isso, eu espero que vocês tenham curtido e, né, ficado aí com ideias e provocados, curiosos e curiosas, para que a gente continue falando disso em algum outro momento. Obrigada a todos, todas e todos.